Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro Cândido ou o Otimismo. Cândido ou o Otimismo é um conto filosófico de Voltaire. Portanto, estamos a falar de um filósofo do Iluminismo. Este livro foi publicado pela primeira vez em 1759 e diz-se que Voltaire o escreveu em 3 dias. Eu acho isso fascinante, mas ao mesmo tempo consigo acreditar piamente, porque o estilo deste livro mostra uma mente a fervilhar, mostra mesmo um conjunto de ideias e de críticas que ele queria pôr aqui. Falo de críticas porque esta é uma obra extremamente crítica da sociedade e é quase uma paródia, de certa forma. Temos ali um sentido de humor, uma ironia, uma forma de Voltaire criticar tanta gente de quem ele não gostava ou de quem não concordava e de criticar também coisas que aconteceram e parodiar alguns aspectos da lei ou de culturas diferentes ou de crenças. Temos aqui um conjunto de informações que estão tão bem trabalhadas que é assim algo de extraordinário. Mas estou a avançar um bocadinho. De que é que fala então este conto, esta história? Esta é a história de Cândido, como o título indica, e Cândido vive num castelo incrível e rodeado de tudo o que é bom quando ele se apaixona pela filha da baronesa, que é uma rapariga descrita como extremamente bonita, apesar de não ser uma beleza de todo vulgar. E o Cândido está apaixonado por ela e ela por ele, e um dia ele aproxima-se dela para a beijar, mas são apanhados e ele é expulso de lá. E a partir daí começa a nossa história e todas estas aventuras e peripécias. Então a partir daqui temos a jornada do Cândido e quase em cada capítulo ele vai para um sítio diferente, é confrontado com pessoas diferentes, encontra personagens diferentes. E o Cândido foi criado como um filósofo que ele admira muito e que lhe ensinou esta teoria do otimismo, esta filosofia de que tudo vai pelo melhor. O mundo é assim, mas tudo é pelo melhor. Isto é o melhor que poderia ser porque isto vai levar a outra coisa qualquer. Então esta teoria do otimismo, esta filosofia, esta maneira de ver a vida é muito embutida aqui no Cândido. E o Cândido, como o nome indica, é muito cândido, portanto, ele acredita nesta filosofia que lhe foi transmitida tão bem e acredita que de facto deve ser assim, e quando é expulso do castelo começa a ter tantas peripécias, tantas coisas de erradas que começam a acontecer, que ele começa a questionar tudo isso e há pontos em que ele de facto vê que as coisas de facto estão a ir pelo melhor e outros momentos em que as coisas vão pelo pior e ele fica perdido. E esta é a aventura dele ao longo de capítulos e capítulos, sim, porque este livro é super curtinho, mas tem imensos capítulos, portanto temos assim quase 2-3 páginas de capítulos que dão um ritmo diferente e ele vai de terra em terra, de personagens em personagens, cruzar-se com montes de situações extremamente caricatas, extremamente humoristas e extremamente irónicas também. Nós temos aqui uma crítica social muito forte, como já referi, e Voltaire aqui não se restringe na linha temporal. Portanto, para vocês terem noção, há aqui uma situação em que ele passa por Lisboa, precisamente na altura do terremoto de Lisboa, e depois para a terra onde ele vai a seguir, ele conhece uma personagem que teria sido anterior ao terremoto. Portanto, nós temos aqui eventos que ele troca na linha temporal e personagens que ele mete vivas numa época em que elas não existiriam para formar esta trama, e é de facto uma obra com muito detalhe, uma obra com muitos pormenorzinhos. E esse é um pormenor que eu quero referir porque eu inicialmente pensei em ler este livro em audiobook. Ele é um clássico, está gratuito em audiobook. Eu ouço muito clássicos gratuitos na LibriVox, que é uma organização sem fins lucrativos que faz audiobooks gratuitamente. É uma coisa feita por fãs e para fãs. Muitas vezes fazem doações de CDs com estes áudios para instituições com cegos. Portanto, eles têm lá, acho que 3 versões diferentes de gravações desta obra e eu inicialmente comecei a ouvir por lá, mas entretanto a minha mãe emprestou-me esta edição. Esta edição em particular é da Visão, portanto foi uma altura em que eles andavam com esta campanha de clássicos e a minha mãe emprestou-me esta para ler e eu fiquei muito contente por ter lido esta e não o audiobook. Porquê? Eu depois fui comparar. Esta edição tem imensas, e quando eu digo imensas, são imensas notas de rodapé. Portanto, estão a ver aqui? Temos quase todas as páginas, temos notas de rodapé.
vocês conseguem ver, são imensas mesmo. Aliás, dá para perceber que isto não tem muito texto, mas tem muitas notas. Porque de facto há imensas referências que algumas são óbvias, algumas eu não precisava de ler a nota de rodapé porque eu cheguei lá. Mas outras que me passariam completamente ao lado, me passariam completamente despercebido se não tivesse a nota de rodapé. E personagens que se cruzam aqui que eu não sabia que eram reais e que de facto aqui Voltaire quer criticar ou enaltecer. Há casos aqui de pessoas que criticaram o trabalho de Voltaire e que ele descreve-as aqui a criticá-las de outra forma, mas sempre de uma forma muito com sentido de humor, com muita ironia. E eu fui espreitar no LibriVox os audiobooks e eles só estão a narrar o texto e não estão a comentar as notas de rodapé. Há obras que eu já ouvi em audiobook em que eles narram as notas de rodapé, mas naquele caso em particular, não sei se o texto por onde se estavam a guiar não tinha, mas naquele caso eles não estão a narrar as notas de rodapé e faz toda a diferença. Há aqui imensos pormenorzinhos que se eu não tivesse lido as notas de rodapé me teriam passado ao lado e eu teria achado uma frase banal e não teria visto um duplo sentido, às vezes até um terceiro. Eu não sei dizer se todas as edições portuguesas têm estas notas de rodapé, mas sem dúvida se estiverem a pensar ler esta obra é algo que eu vos aconselho a terem em conta, verificar se a vossa obra tem notas de rodapé, porque obviamente que há momentos em que vocês não vão precisar de as consultar porque são óbvias, mas há outros momentos em que de certeza absoluta vos vão trazer muito mais. Este foi um livro que a minha mãe não se cansava de me recomendar, que andava sempre a dizer tens que ler, é tão giro, e de facto é muito giro, é muito engraçado, é super simples e extremamente complexo. Como eu já disse, Voltaire escreveu em muito pouco tempo e nós sentimos mesmo as ideias dele a fervilhar, a engatarem numa coisa e na outra, e é tão cómico, há momentos que é quase estúpido, é quase nonsense mesmo, um humor assim, mesmo sem sentido, de coisas que acontecem e afinal não aconteceram e afinal voltamos atrás e vamos para a frente, sem uma confusão. E depois a conclusão a que se chega no final da obra é mesmo nos deixar a rir. E é daqueles livros que eu sinto que têm muito valor ainda hoje. Tem aqui críticas sociais, obviamente que há aqui algumas questões temporais e algumas questões culturais de alguns países e que se praticavam em algumas épocas e que obviamente hoje em dia já não têm efeito, mas há aqui muitas críticas sociais de maneira de ser e de posturas que ainda hoje prevalecem e há aqui críticas que ainda hoje fazem sentido e eu acho que isso é extraordinário porque livros desses clássicos que ainda hoje têm o seu valor, ainda hoje continuam ativos, acho que falam por si só. É de facto uma leitura muito boa. Eu tive um bocadinho de dificuldade em avançar com o ritmo precisamente porque estava sempre a interromper para ir ler as notas e ao mesmo tempo tentei não ler de rajada, tentei ler capítulo a capítulo, mesmo alguns capítulos têm 2, 3 páginas, mas eu tentei ir tirando as conclusões de cada capítulo e ir lendo com calma, porque de facto isto é uma coisa que se lê em poucas horas, porque é uma obra muito curta, mas eu sinto que tem tanta história aqui por trás, tantos pormenores, que eu optei por uma leitura um bocadinho mais calma. Também, para quem viu as minhas leituras do mês de setembro, eu não tenho andado com muito tempo nem muita cabeça, então optei mesmo por fazer uma leitura mais calma. Por isso, não foi uma leitura que para mim foi de rajada, também não sinto que deva ser de rajada, mas foi uma leitura que eu gostei bastante, que se gostam de clássicos, que eu recomendo. Mesmo que, se calhar, não seja o vosso género de leitura predileto, mas se têm curiosidade com esta obra, eu aconselho-vos a pegar. Eu posso dizer que acabei o primeiro capítulo com um sorriso e a pensar, este sentido de humor vai ser a melhor coisa deste livro. E de facto, para mim, foi uma das melhores coisas deste livro, porque a ironia que está ali presente para mim foi deliciosa de ler. Eu gostei muito desta leitura, recomendo-vos que a façam e no final eu dei-lhe 4,5 estrelas. E foi isso, pessoal. Esta foi a minha opinião sobre o livro Cândido ou o Otimismo, de Voltaire. Digam-me se já leram este livro, se já tinham ouvido falar, se ficaram curiosos, deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que adoram ler clássicos e peço-vos, se ainda não tiverem feito, subscreverem o canal, porque ajudam imenso o canal aqui a crescer cada vez mais. Recordo também que se quiserem adquirir este livrinho, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, tanto da UC como da Bertrand. Para vocês não tem qualquer custo adicional utilizá-los, mas estão a ajudar aqui o projeto a crescer cada vez mais e eu agradeço-vos muito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!